Olá, meu nome é Lara Bessa, eu sou endocrinologista aqui no HUWC e nessa sexta metabólica eu vou falar sobre tratamento medicamentoso para obesidade e drogas injetáveis. Bom dia a todos, meu nome é Lara Bessa, eu sou médica assistente aqui no Hospital Walter Cantídio e hoje eu vou falar sobre tratamento medicamentoso para obesidade, falando principalmente de drogas injetáveis, tá? Eu não tenho conflito de interesse para essa apresentação, essa é a nossa agenda, tá um pouquinho extensa, então eu vou falar rápido. No final, vocês me perguntam alguma coisa. Então, o que são os hormônios incretínicos? São os hormônios liberados por célula do trato gastrointestinal a partir do estímulo de consumo de glicose via oral, certo? Os principais, o GLP-1, que é o peptídeo tipo glucagon 1, e o GIP, que é o polipeptídeo cinotrópico dependente de glicose. O GIP foi o primeiro a ser descrito, mas sua ação sempre ficou meio nebulosa e por muitos anos a descrição foi principalmente do GLP-1. Então, o GLP-1 é secretado pelas células L do ilho e do cólon. Ele tem sua ação a partir de receptores em vários órgãos do nosso corpo, como o sistema nervoso central, desencadeando diminuição de ingesta calórica, aumento de frequência cardíaca no coração, aumento de secreção de insulina no pâncreas, diminuição de esvaziamento gástrico por receptores em estômago. Não tem uma ação muito importante em tecido adiposo, ação direta, mas tem ação em rins. Ação em osso também é um pouco. Alguns artigos falam que tem um pouco de ação, outros artigos falam que tem menos ação e ação em fígado. O GIP é secretado pelas células K do duodeno e da parte proximal do jejum. Ele também tem ação em vários órgãos do nosso corpo, alguns bem semelhantes ao GLP-1, como o sistema nervoso central, com diminuição de ingesta calórica, mas eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso, aumento de frequência cardíaca, tem uma ação direta em pâncreas, não tem uma ação direta em estômago, mas tem uma ação direta em tecido adiposo, com aumento da lipogênese e um tamponamento lipídico importante, tá? Não tem uma ação aparentemente direta em rins, mas tem uma ação direta em tecido ósseo, tá? E uma ação em fígado também. Sobre os efeitos do GLP-1 e do GIP na ingesta calórica, são principalmente descritos a partir da ação do GLP-1, que foi aquele que a gente passou anos e anos descrevendo melhor sua ação na literatura. Tem receptores de GIP e GLP-1 no sistema nervoso central, principalmente no núcleo arqueado do hipotálamo, e eles têm uma ação de diminuição de ingesta calórica pelo estímulo de PONC-CART e diminuição e inibição de neuropeptídeo Y e peptídeo relacionado ao AGUD. O GIP tem vários trabalhos que mostram que tanto o seu agonismo como o seu antagonismo podem estar associados com a diminuição de ingesta calórica. Como eu disse, por muito tempo o GIP não foi muito avaliado e a partir da tirzepatida começou-se a voltar para a avaliação básica da sua ação e viu-se que em modelos animais tanto o seu agonismo como o seu antagonismo tem uma relação com a diminuição da ingesta calórica. Parece que para o tratamento medicamentoso é muito importante a associação do GIP com o GLP-1, para ter esse papel de ingesta calórica que a gente, e papel de diminuição de ingesta calórica que a gente vê com a tirzepatida, tá? Então parece que o GIP tem uma ação, mas que ela também é potencializada com o uso do análogo de GLP-1. Então, vou falar primeiro dos análogos de GLP-1, que é a liraglutida, 97% de homologia com o GLP-1 humano, e a sema, com 94% de homologia, 94%. Então, a lira, essa é a moléculazinha dela. Os estudos da lira são os estudos SCALE, são vários, né, como eu falei, e vamos falar de poucos, não tem como a gente falar de todos os artigos aqui, vou falar dos principais. Então, SCALE obesidade, foi publicado em 2015, foi com 3.731 pacientes randomizados para lira e placebo, 2:1, 56 semanas, pacientes com participantes, né, com sobrepeso e comorbidades, que no caso aqui era hipertensão e dislipidemia, ou dislipidemia, e obesidade, com idade média de 45 anos, um IMC médio de 38, maioria mulheres, 78%, e 61% com pré-diabetes. Aqui a mudança de estilo de vida era a partir de aconselhamentos mensais, que poderiam ser em grupos ou individuais, tanto motivando o aumento da atividade física, quanto redução da ingesta calórica em 500 calorias, tá?
Os desfechos primários analisados foram mudanças de peso, a proporção de participantes que atingiram a perda maior que 5% ou maior que 10%, e os secundários, IMC, circunferência abdominal, glicemia, biomarcadores cardiometabólicos e qualidade de vida. Aqui a análise estatística foi pelo método Last Observation Carry Forward, que é um método que você coloca como se o paciente tivesse mantido o uso na última análise, você interpreta que ele manteve no final do estudo o que ele estava usando na última análise, o que pode melhorar os desfechos para droga, certo? Então é uma coisa importante para a gente analisar os artigos, a gente saber qual é o método estatístico que está sendo utilizado. E completaram o trial 71,9% de lira e 64,4% do placebo. Então, o que a gente teve de desfecho, né? A perda de peso médio foi de 8,4 quilos no grupo lira e de 2,8 no grupo placebo, com uma diferença de 5,6 quilos, certo? E a reversão de normoglicemia foi de 69,2% no grupo lira, 3 miligramas. Aqui só queria chamar a atenção, então, que quando a gente fala em desfecho de obesidade e em eficácia, a gente estabelece pelo FDA, foi estabelecido uma perda de maior que 5% de perda de peso. Então, aqui 63,2% do grupo lira perdeu mais que 5% de perda de peso. E que perderam mais de 15% foram 14,4% dos participantes, tá? Desfechos secundários, teve diminuição de pressão sistólica, diastólica, aumento de frequência cardíaca, diminuição de colesterol total, LDL, aumento de HDL, diminuição de triglicerídeo e diminuição de circunferência abdominal. E lembrando que foram excluídos, né, pacientes com diabetes, pacientes que já tinham feito bariátrica, que já tinham utilizado alguma droga para perda de peso pelo menos 90 dias antes do estudo, histórico de pancreatite, histórico de carcinoma medular de tireoide ou de NEM2 por causa da associação de análogos de GLP-1 com carcinoma medular de tireoide em roedores e alteração psiquiátrica. De efeitos colaterais, 83% no grupo lira e 63% no placebo, principalmente náuseas, vômitos, constipação, diarreia, também nasofaringite, aumento de frequência cardíaca, principalmente nas primeiras semanas do estudo, nas primeiras 4 a 8 semanas, são aquelas semanas de escalonamento de dose. Também teve um aumento de efeitos relacionados à vesícula biliar no grupo liraglutida e um aumento de pancreatite aí de 0,4% no grupo lira e menos que 0,1% no grupo placebo, principalmente pancreatite biliar. Então, a saída do estudo por efeitos colaterais, que é um dado importante quando a gente analisa, foi de 9,9% no grupo lira e 3,8% no placebo, principalmente por efeitos do trato gastrointestinal. Efeitos graves 6% no grupo lira, sem aumento de calcitonina e um aumento de frequência cardíaca, que a gente já tinha relatado, mas sem um aumento de arritmia, mas com um aumento de taquicardia, eventos cardiovasculares foram iguais. Um pouquinho mais de hipoglicemia no grupo lira. Vou só citar o scale diabetes, porque todos os outros estudos das drogas tem sempre o uso do medicamento obesidade, sobrepeso e obesidade, sobrepeso com diabetes, tá? Só para a gente ver como o efeito em diabetes é um pouquinho menor. Então, aqui foram 846 pacientes, 56 semanas de tratamento ativo, 12 semanas off treatment, e a randomização foram 3 braços, lira 3 miligramas, lira 1,8, lira placebo, com diabetes em participantes com sobrepeso. A idade média também foi semelhante, 45 anos. A gente vai ver que essa idade média é mais ou menos semelhante em todos os estudos para obesidade. O peso inicial de 105 e a glicada era entre 7 e 10. A perda de peso média, como a gente pode ver, foi inferior ao que a gente viu no scale, o scale usual, né, sem ser scale diabetes. Foi de 6% no grupo lira, 4,7% no grupo lira, 1,8% e 2% no placebo, né? Com a diferença de lira 3 mg para placebo de 4%, 1,8% e 2,7%. Então, a gente vê que a potência do medicamento realmente ela é diminuída quando a gente está em uso com pacientes com diabetes. O que ele também traz é que a diminuição de glicada foi maior no grupo com lira 3 mg do que com o grupo lira 1,8, menor que 0,19% de glicada. Teve uma diminuição maior de uso de antidiabéticos orais com a lira 3 mg e, como eu falei, uma redução maior de glicada no grupo de 3 mg do que no grupo 1,8. Efeitos colaterais muito semelhantes, eventos graves semelhantes, eventos relacionados à vesícula biliar também foram semelhantes. Aqui não teve caso de pancreatite aqui.
Então, sobre a lira, é um injetável diário com início de 0,6 miligramas e a gente vai fazendo um aumento gradual de 0,6 em 0,6 por semana até chegar na dose de 3 miligramas. Então, o escalonamento dura 4 semanas, no começo da quinta semana você já está com a dose de 3 miligramas. E é liberada aqui para uso em obesidade, sobrepeso em pacientes com comorbidades adultos, obesidade em adolescentes com mais de 12 anos e pacientes com diabetes. Então, passando para a SEMA. O grupo de estudos da SEMA foram os estudos STEP. São vários STEPs, eu vou falar só de alguns, tá? Então, o STEP 1 foi um estudo com 1.961 participantes, né? 16 semanas de escalonamento, mais 54 semanas de tratamento ativo, que dá o total de 68 semanas, e 7 semanas sem tratamento. A randomização foi 2:1, SEMA 2,4 placebo. Participantes com obesidade ou sobrepeso com comorbidades, e aqui as comorbidades foram hipertensão, dislipidemia, sarros e doença cardiovascular. Idade média semelhante aí de 46 anos, como a gente viu nos outros, em torno de 45. Maior percentual de mulheres, o peso inicial bem semelhante, 105, o IMC inicial também semelhante. Aqui 43,7% de pré-diabetes, um pouquinho inferior ao scale, e 75% dos participantes tinham alguma comorbidade. Aqui teve um subgrupo de participantes de 140 pacientes, se eu não me engano, que também fizeram uma análise de composição corporal por DEXA. Aqui a mudança de estilo de vida foi para o aconselhamento a cada 4 semanas, também visando redução de ingesta calórica de 500 quilocalorias e também um aumento de atividade física. Eles eram solicitados que fizessem um recordatório alimentar e de exercício por diário ou aplicativo. Aqui também foi excluído mais ou menos semelhante ao do grupo Scale, só que eles citam que foram excluídos pacientes com doença renal crônica, né? Desfecho primário, percentual de peso perdido e percentual de participantes que perderam mais de 5% de perda de peso, e os desfechos secundários, perda de 10% e 15%, e se coerência abdominal, PA sistólica, função física e qualidade de vida, e aquele subgrupo com avaliação de composição corporal. Aqui eles analisaram a análise estatística foi por 2 métodos, Treatment Policy Estimate e Trial Product Estimate. A primeira, que é o Treatment Policy, eles falam, é um tipo de análise que é semelhante à Intention to Treat. Então, é aquele usual que a gente vê com o medicamento. Já o Trial Product Estimate é um tipo de análise como se fosse o Last Observation Carry Forward. Você meio que coloca aqui o participante que estava, como ele estava na última análise, você coloca aquela informação como se fosse a do final do estudo. Então, meio que melhora para o desfecho de droga, você tem um resultado um pouquinho superior. É interessante para a gente analisar os resultados, porque são resultados um pouquinho diferentes quando você analisa pelas duas metodologias. Então, a perda de peso médio na semana 68, ao final do tratamento, foi de 14,9% SEMA e 2,4% no grupo placebo. E isso quando a gente está fazendo aquela primeira, né, que é a tradicional Intention to Treat. Quando a gente vai para a análise Product Estimate, que é uma análise que melhora, né, o desfecho da droga, foi de 16,9% SEMA e 2,4% placebo, uma diferença de 14,4% entre SEMA e placebo. Então, a gente vê que são gráficos diferentes dos gráficos do estudo com liraglutida. A gente já tem aqui um percentual de perda de peso, mais de 5% de perda de peso de 86,4% e 32% dos participantes perdendo mais de 20%. A gente nem tinha no lira essa faixa de 20%. Ele ia até 15% e era 14,4%. Então, a gente já vê uma droga com uma potência maior. Reversão para normoglicemia foi de 84,1% nos pacientes com SEMA e 47,8% nos pacientes com placebo. Também a diminuição de circunferência abdominal, de GMC, PA sistólica e de glicada e melhora nos questionários de qualidade e função física. Na avaliação de DEXA, que foi com 140 participantes, tiveram redução de gordura total, gordura visceral, também uma redução de massa magra, mas com aumento da proporção de massa magra em relação à massa gorda, com maior perda de massa gorda. Efeitos colaterais semelhantes à lira, 89% no SEMA, 86% no placebo, descontinuação apenas 7% no SEMA, 3% no placebo, não, principalmente nas primeiras semanas, nas fases de escalonamento, e muito semelhante, pancreatite aguda, 3 participantes, alguns eventos de vesícula biliar, principalmente colelitíase, mais no grupo SEMA.
Aqui a gente vê um aumento de frequência cardíaca que a gente já tinha visto com a lira, isso se mantém. Um aumento de amilase, um aumento de lipase, que teve um leve aumento de pancreatite, só 3 casos no grupo SEMA, mas não houve diferença de calcitonina. O STEP 5 foi a continuação do STEP 1. Aqui foi uma análise de 2 anos de utilização. É interessante para a gente ver realmente a manutenção de peso perdido com essa droga. Aqui menos participantes, né, que só 304 randomizados, 152 SEMA e 152 placebo, não tinham diabetes, e no total de 104 semanas, 92% terminaram o estudo, e é semelhante tanto em peso, quanto percentual de mulheres, quanto idade média dos outros estudos. E a gente vê, então, que a perda de peso é mantida com a utilização de SEMA a longo prazo. Então, na semana 104, 15,2% de perda com SEMA, 2,6% com placebo, e uma perda de 5% de 77,1%, quando a gente analisa por aquela análise estatística de como se fosse intention to treat. Quando a gente vai para a análise como se fosse on treatment, a gente vê que um percentual maior, de 83,3%, perderam mais de 5% do peso. E os desfechos secundários também, redução de circunferência abdominal, redução de PA sistólica e reversão para pré-diabetes, 79,7% no grupo SEMA. Os efeitos colaterais foram semelhantes. Eu só trouxe esse aqui para a gente, porque eu gostei desse gráfico, né? Então a gente vê que realmente os efeitos colaterais são principalmente no começo do uso, a intensidade, né, a incidência desses efeitos, mas muitos participantes mantêm esses efeitos a longo prazo, principalmente quando a gente está falando em náusea e quando a gente está falando em constipação. São coisas que se mantêm mais ao longo do tratamento. Então, participantes que tiveram constipação, mesmo na semana 104, ainda estavam se queixando disso. E náusea, teve gente que na semana 104 ainda estava tendo. Então, realmente a incidência é maior no começo, mas muitos pacientes continuam com essa queixa até o fim. Enquanto está utilizando o remédio, ainda tem essa queixa. Diarreia e vômito realmente foi bem mais no início e depois deu uma diminuída. Aí eu vou falar um pouquinho do SELECT, que é um estudo muito importante da gente falar, que foi o primeiro estudo de segurança cardiovascular e que teve um desfecho cardiovascular com a utilização de medicamentos anti-obesidade, né? O SELECT foi realizado com a SEMA. Aqui foram 17 mil participantes, randomizados um para SEMA e placebo. Tinham 45 anos ou mais, né? Os critérios de inclusão, 45 anos ou mais, doença cardiovascular prévia estabelecida, que podia ser IAM, AVC ou DAOP, e sobrepeso. Não podia ter diabetes, não podia ter IC classe 4, né, estádio 4, não podia ter doença renal crônica estádio 5 ou em hemodiálise. Aqui a idade média foi superior à idade média que a gente viu dos outros trabalhos para a obesidade, aqui 61 anos, maior percentual de homens, IMC um pouquinho menor, ali a gente tinha visto que o IMC é em torno de 37, 38, aqui IMC de 33, uma glicada média de 5,6, 66,4% de pré-diabetes, mais de 3/4 já tinham tido IAM, mais ou menos 1/4 IC, 90% usando estatina, 86% usando antiagregante, então pacientes de muito alto risco. O tempo de utilização de SEMA foi de 34 semanas e o desfecho primário analisado foi o MACE 3-point, morte por causa cardiovascular e AVC não fatal. Na análise estatística, eles analisaram primeiro o mês, que é o desfecho primário, e as outras análises foram desfechos hierárquicos. Você analisava primeiro morte cardiovascular e, se morte cardiovascular tivesse sido estatisticamente significante, passava para avaliação de IC e morte por qualquer causa. Então, eram desfechos hierárquicos. Quando eles analisaram um mês, teve diferença estatística, então 6,4% no grupo SEMA atingiu o MACE, 8% no grupo placebo, o que dá um hazard ratio de 0,8, então uma diminuição de risco aí em torno de 20%. Aí depois, para a análise morte cardiovascular, não foi estatisticamente significante, e como essa análise não foi estatisticamente significante, não passou para as demais análises. Quanto à perda de peso, na semana 104, teve uma perda de peso de menos 9,3% de SEMA e menos 0,8% em placebo, com diferença aí de menos 8,5%. Eu acho esse um dado muito importante, porque a gente está falando de participantes que
um estudo que não foi para obesidade, então os pacientes não eram orientados sobre mudanças de estilo de vida, então eles só estavam usando o medicamento, pacientes com alto risco cardiovascular, então muitas vezes talvez o nível de exercício físico, o nível de atividade física deles não fosse igual ou semelhante ao que a gente tinha visto nos outros trabalhos, aqui a média de idade foi superior ao que a gente viu com os outros trabalhos com obesidade, e mesmo assim eles perderam peso, né? Mesmo assim, sem nenhuma orientação de estilo de vida, uma diferença de 8,5% de perda de peso. Diminuição de frequência abdominal, de glicada, pressão sistólica, um aumento de frequência cardíaca que a gente já tinha visto com os outros estudos, mantém. Diminuição de LDL e triglicerídeo. Eventos adversos bem semelhantes. Aqui o percentual de descontinuação foi um pouquinho maior do que a gente tinha visto nos outros. Eu tinha chamado a atenção nos outros, era em torno de 8, 9%, até 9,9%. E aqui foi 16,6% do grupo SEMA, 8,4% do grupo placebo, tá? Não teve diferenças em pancreatite nem neoplasias. Então, só chamando a atenção aqui, essa é uma tabelinha que tem no consenso para tratamento para obesidade da ABESO e da ISBEM, e que ele faz uma análise dos estudos STEP, do STEP 1 ao STEP 5. O STEP 1 a gente já viu, que eram os pacientes sem diabetes, e o STEP 2 era com diabetes, que a gente viu a partir do scale que os pacientes com diabetes sempre perdem menos peso. O STEP 3 foi utilizando o ACEMA, mas com mudanças mais intensivas de estilo de vida. O STEP 4, eu vou mostrar lá na frente, ele tem um desenho um pouquinho diferente. O STEP 5 foi esse que eu também comentei, que foi o uso prolongado por 2 anos. Então, a gente vê que a perda de peso, por exemplo, no STEP 3, pela análise estatística, foi um pouquinho superior ao STEP 1. O STEP 3 é aquele com mudanças intensivas de estilo de vida. E no STEP 4 também tem um percentual de perda de peso um pouquinho superior, mas o desenho dele é um pouquinho diferente. Todo mundo usou semaglutida na fase run-in e quando chegou com 20 semanas, eles foram randomizados para placebo ou sema. Quem estava no placebo acabou reganhando peso, né? Não chegou ao basal no final das 68 semanas, mas foi reganhando. E quem estava no grupo sema manteve a perda de peso com um total de percentual de perda de peso superior ao que a gente tinha visto nos outros estudos. Então, é um trabalho só para a gente ver, né, conceitualmente, que se a gente suspende a droga, o que acontece, a tendência é reganhar peso mesmo que nesse trabalho eles não atingiram o basal ainda, mas quando a gente vê a curva, a gente espera que isso vai acontecer depois de um tempo. Então, a SEMA eu injetava semanal, com início de 0,25 miligramas, com aumento gradual a cada 4 semanas, com escalonamento de 16 semanas. Então, no final das 16 semanas, início da 17ª, você tem a dose total. Liberada para uso no Brasil para obesidade e sobrepeso com comorbidades, obesidade em adolescentes e diabetes. Então, aqui no Brasil, a droga SEMA 2.4 é o Wegovy, né? Essa canetinha dele. E agora eu vou passar para os duais, que são os agonistas GIP e GLP-1, que no caso é a tirzepatida, que é um peptídeo sintético com duplo agonismo, GIP e GLP-1, maior afinidade GIP do que GLP-1. E, como eu tinha comentado, primeiro foi desenvolvida a droga, depois, ou no momento, a gente está buscando entender o mecanismo de ação dessa droga mesmo. Então, ainda há muito mais hipóteses do que realmente uma descrição real de como é que age a tirzepatida do sistema nervoso central. Então, parece que a ativação GIP é cinética à ativação de GLP-1 e parece que o GLP-1 que determina a potência do GIP. Então, sem como eu falei, só o GIP, alguns estudos mostram agonismo e antagonismo com perda de peso, mas com a utilização de um análogo GLP-1 junto com o GIP, você tem uma perda de peso superior, tá? Então, o estudo ainda está muito pouco esclarecido como esse mecanismo de ação. Então, essa é a molécula. São os estudos SURMOUNT da tirzepatida. Vou falar de SURMOUNT 1. Foi 2.539 adultos com a randomização em 4 braços. Tirzepatida 5, 10, 15 placebo. 72 semanas, com 20 semanas de escalonamento de dose. Um aumento, era sempre o início de 2,4 miligramas e um aumento de 2,5 miligramas e um aumento de 2,5 a cada 4 semanas. Aqui também, obesidade ou sobrepeso com comorbidades, hipertensão, dislipidemia, SARS e doença cardiovascular, como semelhante
nos estudos STEP. O peso, 104 quilos, bem semelhante aos estudos STEP. Duração da obesidade aí, ele tem esse dado que nos outros não tem, né, de 14,4 anos. E mais ou menos 2/3 tinham mais de uma comorbidade, idade média bem semelhante, 45 anos, maior percentual de sexo feminino, circunferência abdominal de 104 e 40% de pré-diabetes, um percentual um pouquinho menor do que a gente viu nos outros, né? 60% no STEP mais ou menos. E 86 terminaram o trial, tinha intervenção de mudança de estilo de vida, bem semelhante aos outros, tanto orientação de atividade física quanto diminuição de ingesta calórica de 500 quilocalorias. Desfecho primário, mudança de peso e os participantes que perderam maior que 5% de perda de peso. Tiveram uma perda de peso maior que 5%. Desfechos secundários, 10, 15 e 20% de perda de peso, mudança de peso na semana 20, circunferência abdominal, PA histórica, todos aqueles outros parâmetros. E também teve um subgrupo de 255 participantes que tiveram avaliação de composição corporal por DEXA. Semelhante ao que a gente viu no STEP, que era 140 participantes. Também 2 análises estatísticas semelhantes aos dos estudos STEP, tanto o treatment, aqui eles têm um outro nome, mas é mais ou menos igual, o Treatment Regime Ishman e a Efficacy Ishman, que também é mais ou menos parecido. O treatment é como se fosse a intention to treat e a efficacy é como se fosse o uso less observation carry forward. Você usa e você entende que ele estava usando ao final do estudo. Então, essas 2 análises, como nos estudos STEP, a gente vai ter resultados um pouquinho diferentes, a depender da análise que foi utilizada para aquele resultado. Então, aqui, os resultados, né? Perda de peso na semana 72, menos 15% com 5 miligramas, menos 19,5% com 10, menos 20,9% com 15 e versus menos 3,1% com placebo. Então, a diferença aí, muito importante, uma diferença entre semi-placebo de 11,9% com 5, 16,4% com 10 e 17,8 com 15. E é ainda maior quando você vai para a análise por efficacy estimate, né? Que é aquela análise que aumenta um pouquinho o poder da droga. Então, chegando aí a 22,5% de perda de peso com um TISE 15 miligramas, tá? Só para ressaltar, então, aqui, quando a gente vai para o percentual de respondedores, a gente chega, atinge 15 miligramas com 90,9% dos participantes tendo perdido 5% do peso. E a gente agora tem uma nova coluna, né? A gente, na Lira, a gente viu a coluna de 15, na SEMA a gente viu a coluna de 20 e aqui a gente está na coluna de 25% de perda de peso, que com TISE 15 miligramas é de 36,2% de participantes. Então a gente está vendo que a gente vê um aumento de potência das drogas, né? O que é maravilhoso, né? Quando a gente faz a análise do estudo. Teve diminuição de circunferência abdominal e eu gostei muito de trazer esse gráfico, é o gráfico em cascata, que a gente não vê muito nos estudos nos outros, nem no apêndice eu não achei, mas no estudo da TISE e da retratrutida eles já colocaram, que a gente vê cada coluninha como se fosse um paciente, um participante. E a gente vê que com TISE 15 miligramas, 2,3% dos participantes não perderam peso e até ganharam. Tá? Então, a gente está vendo um aumento de potência, então era 3,4, 3,3, aqui 2,3, quando o placebo é de 33%. Então, a gente está vendo um aumento de potência com a droga, mas a gente ainda vê que tem um percentual pequeno de não respondedores. Mas a gente vê que esse aumento de potência é muito bom. Então, a gente está chegando num momento que, como eu mostrei, a maioria das pessoas do estudo perderam pelo menos 5% tiveram pelo menos 5% de perda de peso. Então, 97,7% dos participantes no grupo de 15 miligramas perderam peso. Mas não quer dizer, né, como eu tinha mostrado, que em torno de 90% que perderam mais de 5%. Teve gente que perdeu super pouco. Perdeu 3 quilos aí, não bateu. Mas a gente está vendo realmente um aumento de potência e é um gráfico bem legal da gente ver, tá? E não é comum da gente ver em drogas anti-obesidade, né? Eu não sei se todo mundo já tinha visto esse gráfico, né? Um gráfico em cascata, ou waterfall plot, que é muito comum em ver em medicamentos de outras linhas, como medicamentos para câncer, né, e tal. Diminuição de triglicerídeos, diminuição de LDL,
uma reversão de pré-diabetes, né? 95,3% dos participantes reverteram no grupo tizepatida, melhora no SF36, que é uma escala muito comumente utilizada nos trabalhos para avaliação de função física e qualidade de vida, e na análise de composição corporal, uma coisa semelhante que a gente já tinha visto, a diminuição de gordura corporal, com um aumento, né, aliás, uma diminuição da razão massa gorda, massa magra. Você perdeu tanto massa gorda quanto massa magra, mas o percentual de perda de peso de massa gorda foi superior. Eventos adversos, bem semelhantes ao que a gente já tinha visto nos outros estudos. Então, a adição do agonismo GIP não parece estar associada a um aumento de efeitos colaterais. São semelhantes aos efeitos colaterais dos análogos de GLP-1. Náuseas, diarreia, constipação, vômitos, dispepsia, mais ou menos semelhantes. Também o maior efeito em vesícula biliar. O gráficozinho de efeitos adversos, que também acho interessante de ver, que realmente é maior no início da droga, aqui náusea, vômito e diarreia, sempre maior no início da droga e sempre maior com a maior dose, né? Então, com 15 miligramas, a gente vê uma quantidade de efeito colateral um pouquinho maior, tá? Mas acontece mesmo com 5 miligramas. Então, mesmo com 5 miligramas, no começo você tem bastante náusea, tá? É diferente, principalmente a diarreia, mas há um aumento de efeito colateral com o uso da droga. Descontinuação, bem semelhante ao que a gente tinha visto com Lira e com Sema, 6% dos participantes recebendo TISE, não parece ter aumentado muito com o aumento da dose, então 6,2 no grupo de 15 miligramas, 7,1 no grupo de 10 miligramas. Eventos sérios ocorreram, né, um pouquinho mais no grupo TISE, mas teve, nessa época desse estudo, teve a Covid-19, então teve muita gente com Covid-19 no estudo também. Também um aumento de frequência cardíaca, que já tinha sido visto com os análogos de LP1, um aumento de amilase e um aumento de lipase, que aumentou levemente pancreatite, mas muito leve, uma diminuição de TGO-TGP, provavelmente por um efeito em doença esteatótica, né? Não teve um aumento de calcitonina pronunciado. E aqui mais ou menos o último estudo da tizepatida, que era para avaliação de reversão de pré-diabetes, que foi uma continuação do SURMOUNT-1. Aqui eram menos participantes, 1.302, todos com pré-diabetes, e eles tiveram 176 semanas de tratamento, 176, então quase 4 anos de tratamento, e 17 semanas sem tratamento, que dá num total 193 semanas. O endpoint primário aqui foi o percentual de perda de peso, e o secundário foi a mudança de peso e evolução para diabetes ao final de 76 ou 93 semanas. E a gente vê que a perda de peso super mantida, né, com a utilização da droga ao longo do tempo. Então aqui foi utilização por 4 anos, e a gente vê que a potência da droga se mantém. Então, mudança de peso na semana 176 foi menos 19,4% com 15 miligramas de tizepatida. Então, a gente vê que a potência da droga se mantém ao longo do tempo. E na avaliação de pré-diabetes, 10 participantes do grupo tizepatida e 36 participantes no grupo placebo evoluíram para diabetes, que dá um hazard ratio de 0,07, certo? Hazard ratio de 0,07, que dá uma diminuição de risco de 93%, né? Então, uma diminuição de progressão para diabetes muito importante, e a maior que a gente viu até agora, tá? O SURMOUNT-3 é só para falar da potência da tizepatida com mudança intensiva de estilo de vida. Aqui também foi um desenho um pouquinho diferente, foram só 806 participantes, mas todos tinham feito primeiro uma fase inicial de mudança de estilo de vida por 12 semanas, e quem tinha perdido mais de 5% é que foi para tizepatida ao final dessas 12 semanas, né? Tizepatida ou placebo. O basal, muito semelhante ao que a gente já tinha visto nos outros estudos, e a mudança de estilo de vida aqui foi uma redução de ingesta calórica para uma meta de 1.200 a 1.500 quilocalorias por dia, um aumento de atividade física, mas com um aumento de aconselhamento, né? 14 sessões em 6 meses. E a gente vê um aumento da eficácia, né?
Em todo o estudo, a perda de peso média, que todo mundo usou 10 ou 15 miligramas, não tinha ninguém com 5. Eles não colocam no estudo qual era o percentual exato de quem estava usando 10 e o percentual exato de quem estava usando 15, mas a gente vê que ao final do estudo, uma perda de peso de menos de 24,3%. Então, parece que a mudança de estilo de vida é um potencializador, mas a gente tem que ver que só foi iniciada a droga em quem já tinha tido uma perda de peso com a mudança de estilo de vida. Então, você já selecionou os participantes que poderiam ter um sucesso, certo? Então, por isso que a gente vê um sucesso maior. Então, é importante a gente ver essas coisinhas na análise dos estudos. E a gente vê que quem foi para o grupo placebo ganhou peso, né? Não chegou ao basal, né? Não chegou ao basal, ainda foi menos 4,5% no placebo, mas reganhou, né? Então, a droga realmente faz sentido de ser utilizada. Que só a tabelinha do consenso, né, do SURMOUNT 1, SURMOUNT 2, que foi com diabetes, a gente vê uma perda de peso inferior, SURMOUNT 3, aquela com mudança intensiva de estilo de vida, e o SURMOUNT 4 é aquele que tem o desenho mais ou menos parecido com o STEP 4, que todo mundo usou a droga nas primeiras semanas, né, aqui, lá era 20 semanas, aqui 36 semanas de tizepatida, e depois foram randomizados para placebo ou manter tizepatida, e a gente vê que há um reganho com placebo e há uma manutenção de peso chegando a menos 25,8% ao final de 88 semanas com a tizepatida. Esse estudo também é interessante, muita gente ficou conversando, né, falando, foi discutido sobre ele, que mesmo em quem foi para o placebo, ainda teve no final de 88 semanas uma perda de menos 9,5% de perda de peso, né? Então você vê que a droga é tão potente que você chegou a um nadir menor e mesmo com a suspensão você demora a chegar lá, tá? Mas não quer dizer que você não vai chegar. Você vê que a curva ainda é ascendente. Provavelmente, se você só observar esses pacientes ao longo prazo, eles vão reganhando. A gente vê que o tempo para isso acontecer é um tempo longo, né? Então, é uma daquelas discussões que a gente fala, né, sobre o uso intermitente da droga, respostas que a gente não vai ter nesses estudos, a gente só vai ter com a análise de mundo real, que a gente ainda não tem, né? São drogas muito novas, só com o tempo a gente vai dizer, mas já mostra que talvez você possa fazer uma redução de droga, de dose, talvez você possa passar um tempo sem utilizar e depois voltar a utilizar. São, né, discussões sobre o SURMOUNT 4. Então, a tizepatida injetável semanal, 2,5 miligramas, com aumento gradual de 2,5 a cada 4 semanas, um escalonamento total de 24 semanas. Então, um tempo muito mais prolongado do que a gente estava vendo, né? A gente está só aumentando aqui o tempo de escalonamento de droga, né? Liberada aqui no Brasil para uso para diabetes, que os estudos que motivaram a liberação foram os estudos SURPASS, eu estava falando dos estudos SURMOUNT, que é para perda de peso, tá? E ainda não está comercializada, mas tem a previsão de ser ano que vem. A canetinha do Mounjaro parece que vai ser essa. E eu vou falar rapidamente dos agonistas triplos ou quimeras, falar da retatrutida. Tem outros, tá? Mas eu vou falar primeiro principalmente da retatrutida, que é um agonista triplo GIP, GLP-1 e glucagon, menos potente nos receptores de glucagon e GLP-1 e mais potente no GIP. Também sobre o efeito dela a nível celular, um mecanismo realmente ainda está sendo muito avaliado, não se tem ainda muito bem por que isso está acontecendo, uma perda de peso tão importante com ela. E artigos em obesidade, diabetes e melos. E aqui eu vou falar da retatrutida fase 2, a gente ainda não tem fase 3. Então, como é uma fase 2, bem menos participantes, aqui são 338 participantes, bem diferente do que a gente estava vendo, né, no número de participantes dos estudos anteriores. Pacientes com obesidade ou sobrepeso com comorbidades, aqui comorbidades, hipertensão, dislipidemia e doença cardiovascular, não tem a SARROS, que a gente viu nos estudos STEP e tizepatida. E aqui eles foram randomizados em, acho que 6 grupos, né? Retatrutida 1 miligrama, 4 miligramas com a dose inicial de 2 miligramas, 4 miligramas com a dose inicial de 4, 8 com a dose inicial de 2, 8 com a dose inicial de 4 e 12 com a dose inicial de 2, tá? Aqui um percentual um pouquinho maior de sexo masculino
e 81 participantes terminaram. As mudanças de estilo de vida aqui foram um pouquinho menores, né? Eles relatam, pelo menos o que eu vi, tanto no trabalho em si, quanto no apêndice, eles colocam que foram só um aconselhamento segundo os guidelines governamentais dos Estados Unidos. Então, eles não colocam muito bem como é que foi esse aconselhamento, excluído diabetes, excluído doença renal crônica, excluído câncer medular de tireoide, pancreatite, história de taquicardia, hipertensão não controlada e alteração psiquiátrica. O desfecho primário analisado foi a mudança de peso na semana 24, o que é muito precoce, né? Mas na semana 24, e os secundários na semana 24, 48, os percentuais de perda de peso e as avaliações de glicemia, glicada, SF36 e a análise estatística aqui, Treatment Regime Estimate, que é aquela Intention to Treat, que a gente já tinha visto, e a Efficacy Estimate. Então, aqui a gente já vê só pela curva, né? A gente já vê a potência da droga, e lembrando que aqui é até a semana 48, certo? Então, é muito precoce do que a gente estava vendo com a tirzepatida, semana 64, semana 78. E na semana 48, a gente vê com a dose de 12 miligramas, uma perda de peso de menos 24,2% e menos 2,1% no placebo. Então, a gente vê uma diferença aí de 22% de perda de peso, uma potência muito grande da droga. E eu quero chamar a atenção mais uma vez para o percentual tanto de resposta, né, de 5% de perda de peso, que chegou a 100% no grupo retatrutida com dose maior, de 12 miligramas, e a gente vê uma nova coluna, né? A gente tinha visto de 15 com lira, de 20 com sema, de 25 com TIS, e agora a gente está vendo de 30 com a retatrutida. 26% dos participantes na dose maior chegaram a um percentual maior de 30% de perda de peso. Então, a gente vê que o platô, né, provavelmente não foi alcançado. 9 em cada 10 pacientes com a dose de 12 perderam mais de 10% de peso, e os preditores de resposta foram IMC maior que 35, os pacientes que tinham maior peso perderam mais, né? E mais mulheres do que homens, porque é um pouquinho diferente que a gente costuma ver, que do que a gente vê, os homens normalmente perdem um pouquinho mais do que as mulheres. Desfechos secundários, são diminuições de superência abdominal, reversão para pré-diabetes de 72% e 22% do placebo, e diminuição de LDL colesterol. O que a reversão de pré-diabetes é um pouquinho menor do que a gente tinha visto com a tirzepatida, tá? Então, coisa só para chamar a atenção, será que é a ação do glucagon, né? Mas a gente também está vendo que realmente é um trabalho muito precoce, né? Aqui foram 48 semanas, mas algumas coisas que ficam na cabeça, certo? Aqui também eu achei o waterfall plot, e a gente vê com a dose de retatrutida de 12 miligramas aí, não teve nenhum percentual de participantes que ganharam peso. Todo mundo perdeu peso. Agora, não, como eu mostrei, na dose de 12, 100% perdeu mais de 5% de peso. Então, são gráficos muito legais da gente se ver quando a gente pensa em obesidade, né? Em uma diminuição de pressão sistólica, diastólica e um aumento de frequência cardíaca que a gente já tinha visto nos estudos anteriores, que não foi o bastante para ter eventos graves, mas um aumento de frequência cardíaca. Os eventos adversos também bem semelhante ao que a gente tinha visto anteriormente com os outros medicamentos, então não parece nem adicionar muita coisa, nem melhorar muita coisa com esse agonismo triplo em termos de efeitos colaterais. Esse aqui é um composto de náuseas, vômitos e diarreia. A gente vê que é principalmente no começo. E a gente vê que com a retatrutida 8 miligramas, quem começou, que nesse braço eram todos que tiveram 8, que atingiram 8, mas que iniciaram com 4, então com uma dose maior, tiveram mais efeitos colaterais. Então, é importante começar com a dose menor e ir escalonando para evitar efeito colateral e, com isso, fazer com que o paciente utilize realmente o medicamento ao longo do tempo, tá? Então, os efeitos adversos que eu já coloquei, então, de 73 até 94 da retatrutida, descontinuação entre 6% e 16%, maior percentual de descontinuação em quem foi com 8 miligramas e iniciou com 4, então, naquele grupo que o escalonamento foi mais rápido, tiveram um percentual de descontinuação maior, tá? História de um episódio de pancreatite,
Parece que alguns participantes tiveram um pouco de aumento de transaminase, o que não era muito esperado, né? Porque a gente esperava uma diminuição de transaminase, como a gente viu com o efeito da tisepatida, um aumento de frequência cardíaca, teve um histórico de alargamento de QT com o uso do Vonal, talvez por maior efeitos colaterais, e um pouco de reação dermatológica, que eu não tinha visto descrita nas outras. Sempre você pode ter efeito adverso da droga por colocação, né, do sítio, mas nesse ele relatou esse efeito. E aqui eu vou falar rapidamente da evolução, então, do tratamento da obesidade. Nos últimos anos a gente está vendo um boom aí, 2015 o Scale, 2021 o STEP, 2022 o Surmount, 2023 Retatrutida fase 2, o que motivou aquele editorial da Science em 2023, falando que as drogas anti-obesidade, a Retatrutida, foi a Breakthrough of the Year of the Science. Então, é muito importante essa evolução que a gente está vendo no tratamento para a obesidade. Então, aqui essa tabelinha é do nosso consenso de tratamento medicamentoso da obesidade. Não tinha Retatrutida, eu coloquei, não tinha Retatrutida porque a gente só tem fase 2, né? Então, é muito precoce, mas só para ilustrar. Então, eles colocaram até mais de 25% de perda de peso, e com a Retatrutida, então, a gente já teria que colocar aí o percentual de perda de peso maior que 30%, que seria em torno de 26% dos participantes. Então, a gente vê que está ocorrendo um aumento da eficácia, o que é muito bom. De efeitos colaterais, são mais ou menos aqueles que eu falei. Eu não citei, eu vou citar aqui o que a gente viu, muitas pessoas conversando, né, muitas discussões sobre o efeito da semaglutida em retina, né, em neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, a NOIA-NA, que um estudo de oftalmologia viu que um aumento, parece ter ocorrido um aumento de NOIA-NA, né, em um subgrupo de participantes que estavam em uso de semaglutida, mas na análise todo mundo tinha diabetes, praticamente todo mundo tinha obesidade, praticamente todo mundo tinha hipertensão, que são fatores de risco para essa doença. Então, realmente, a relação causal ainda não está estipulada, não parece haver uma relação causal, mas só para citar que foi colocado isso muito na imprensa, né? Foi discutido isso ano passado. Aqui a tabelinha do nosso consenso, mostrando que são drogas que estão com muitos trabalhos, falando em vários subgrupos de participantes. Acima é o que tem mais, né? Os STEPs agora são STEPs de tudo, então tem STEP para qualquer coisa que você pensar. Então eles estão realmente fazendo muitos estudos com vários subgrupos de participantes, falando da potência dessa droga. Sobre o manejo de efeitos colaterais, só para relembrar dos 3 Es, né? Educar, explicar e escalonar é o mais importante para você evitar. Então, toda vez que você passar esse medicamento para um paciente, você tem que explicar para ele. Tem que demorar um tempinho para falar sobre isso, senão a utilização vai ser realmente inferior ao que você espera. Náuseas e vômitos, diarreia e constipação, que são os principais, né? Náuseas e vômitos, evitar alimentos muito gordurosos, então comer alimentos pouco gordurosos, várias porções por dia, com pequenas porções, comer com atenção plena, né? Então mais devagar, com atenção ao que você está se alimentando. Da diarreia, evitar alimentos que podem piorar a diarreia, como laticínios, gorduras, café. Da constipação, orientar o consumo de água. Esses remédios eles podem diminuir a ingesta hídrica, então você tem que orientar isso na consulta para os pacientes terem atenção no consumo hídrico, aumentar a ingesta de fibras, exercício físico, e muitas vezes você precisa do uso de medicamentos. Lembra que eu mostrei da avaliação do STEP? Constipação é uma coisa que se mantém muito a longo prazo, né? Então, e é muito ruim, os pacientes se queixam muito, e isso é um motivo para a descontinuação do medicamento. Então, você tem que parar um tempinho para explicar sobre isso, tá? Sobre o pré e perioperatório, tem uma nota da Sociedade Americana de Anestesiologia que eles têm algumas orientações um pouquinho diferentes da SPD, mas é uma realidade diferente, né? Ele fala que para quem usa análogos de uso diário, suspender no dia da cirurgia, diferente do que a gente orienta, e um uso semanal, suspender 1 semana antes do procedimento. Então, é bem diferente do que a SPD orienta, que eu vou falar aqui na frente, mas eles também têm a possibilidade de usar ultrassom no momento antes da cirurgia
para ver se o paciente tem estômago cheio ou estômago vazio. Então, isso, com certeza, o aparato vai ser importante para a orientação quanto à suspensão. E só lembrando o que tem maior risco para retardo de esvaziamento gástrico. Quem está na fase de acalonamento, quem está em dose mais alta, quem faz dose semanal, que tem outras comorbidades que aumentam o risco. Então, parestesia diabética, gastroparesia diabética, doença de Parkinson, também vão influenciar. Aqui a SBD já orienta 2 dias de lira, 21 dias de SEMA e 15 dias de dizepatida, que a suspensão, essa orientação é a suspensão de acordo com as 3 meias-vidas. Então já é diferente da orientação americana, mas a gente está num país diferente, com um aparato diferente, então aqui a gente é um pouquinho mais conservador. Então, são as mensagens para casa, né? A obesidade deve ser vista e está sendo cada vez mais vista como uma doença crônica, complexa, multifatorial e recidivante. A gente está vendo um aumento importante nos últimos 10 anos da terapêutica, um avanço, né, nessa terapêutica, mas, infelizmente, o acesso ainda é uma grande barreira. Mas eu não acho que seja porque o acesso é difícil que a gente não deve falar e celebrar essas conquistas, porque o acesso só vai vir depois de um tempo. Precisa ter a conquista, precisa ter o avanço científico para isso depois ser uma realidade. A gente nunca pensou, assim, muito tempo nunca pensou que dapaglifosina fosse liberada pelo SUS, né? E agora a gente está vendo. Então, não é uma realidade que vai chegar para amanhã, mas talvez com o tempo a gente veja isso. Ok? Obrigada, gente.